Olá, boa noite Will, boa noite Isabel, Clara, Gladys, Daniele, Ana, boa noite, quanto tempo, Morgana, sejam todos bem-vindos, Carol Strebe, também tá sumida, né, Carol? Estava sumida, Morgana, Will se cumprimentando, que bom, né? Estamos aqui para mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Finalizando, né, estamos na reta final do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Carol, o seu livro deve chegar aproximadamente por volta do dia 17 de fevereiro, tá bom? Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Marquinho Faria, boa noite, meu querido amigo. A live do Marquinho está sendo muito elogiada. O pessoal falou que o Marquinho tem futuro sim nas lives, hein? Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Marquinho, é contigo, hein? A bola foi passada, né? A bola passou para você. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o Everton, para a Mari. Patrícia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. João Carlos talvez chegue mais tarde, ele me avisou. E caso ele não venha, então eu passo a informação que nós conseguimos do epitáfio do túmulo de Jerônimo, tá? Estávamos na dúvida se tinha ou não tinha, e João Carlos, como fiel escudeiro, conseguiu decifrar esse enigma, né? Só não conseguiu descobrir ainda quem é o cara de bigode daquela foto, né? Mas faz parte. Vamos mandar os aviãozinhos enquanto vocês vão chegando, gente, que é legal, né? Vamos mandar os aviãozinhos aqui. Mesmo para quem já está na live, a gente vai mandando de novo. Fica mais fácil, mais rápido, né? Não perde tanto tempo. E aí a gente vai fazendo. Deixa eu deixar um recado para vocês. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, estarei participando de uma live pelo perfil Encontro.espírita e vamos conversar sobre o livro O Homem Integral, dentro do projeto O Ser Integral, que o Encontro Espírita criou, né? E vou estar eu, Babi e Anderson do Gurizada Espírita, tá bom? Estejam convidados, nós vamos estar das 8h30 até as 9h30 da noite, tá? E aí a gente segue, né, tentar fechar até 9h30, porque 10 horas nós temos aqui o nosso compromisso. Então, vamos em frente, fazer parte desse projeto também, que é muito bom. Bom, mandamos os aviõezinhos, vamos ver quem mais chegou. Julie, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Lúcia, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda também. Vocês estão aí. Bom, agora eu vou fixar o comentário. Vamos fixar aqui o comentário. Sempre um problema. Fixar. Opa, o comentário da Daniele não. Pronto. Educação da Criança, live de número 193 do projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. Nós já fizemos 193 lives neste projeto, fora as outras lives que nós fizemos já do livro Escalada de Luz, do Jerônimo também, e no qual está aquela mensagem maravilhosa que nós trouxemos ontem, cantiga. Então, nós estamos na live número 193 deste projeto e o caso 64 do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Eu espero que a Carol receba o livro antes de nós finalizarmos o livro, né? Eu espero que dê tudo certo e com certeza vai chegar, viu, Carol? Com certeza vai chegar e eu já te mandei o código de rastreio, mas a previsão dele chegar até dia 17. Eu acredito que ele chegue antes, tá? Acredito que ele chegue antes do dia 17. Mas vamos trabalhar com uma folga ainda dia 19. Vai exagerando aí para a gente não ficar também. Daqui a 10 dias, se Deus quiser, estar recebendo. Carol, boa noite, seja bem-vinda.
Vamos então ver o que o Nicola nos traz para nossas reflexões sobre esse tema tão importante, educação da criança. Quem tem filhos, quem é avó, quem um dia vai ter filho também, né? Olha lá, Natália, boa noite, seja bem-vinda, querida. E como a Natália tem filhos, né, serve também para a Natália e para todos que têm filho. Olá, Ana, quanto tempo também, a Ana apareceu aí, estava sumida, Ana. Muito bem, muito bem, vamos lá. A Julie fala, ufa. Julie, você tem duas aí, né, que eu imagino, não deve ser fácil, né? Ah, Lúcia, fica tranquila, dormiu cedo, a gente às vezes precisa, viu? A gente precisa de uma boa noite de sono. Uma amiga nossa também falou, nossa, Luiz, eu dormi na hora da prece. Fica tranquila, eu já participei de algumas lives que na hora da prece eu também acabo às vezes dormindo. E eu falo, às vezes é uma situação natural, ou cansaço físico, ou também um momento de você entrar em sintonia com a espiritualidade, né? O Carlos ou a Natália agora pelos Somos Espíritas. Não, agora é tudo questão de jeito, viu? Não são terroristas, não. Vamos cuidar da sementinha desde pequena e a lição é bem para essa situação. Quem tem filhos, sobrinhos, netos, etc., aí uma recomendação muito interessante, que este caso veio a calhar para o Nicola, né, que ele vai trazer. Não tem importância, então foi a Natália que entrou, fica tranquila, pode entrar pelo particular, Aqui vale tudo, viu, Natália? Vale tudo. Bom, educação da criança. Uma mãe veio conversar com Jerônimo em uma tarde. Embora as olheiras lhe denunciassem a preocupação evidenciada, mantinha certa arrogância no tom de falar. No fundo, estava passando por sérios problemas com a filha e muito estava sofrendo. Confidenciou a Jerônimo que a filha já cursava o ensino superior, mas que a maltratava muito, embora recebesse tudo em sua existência. A mãe pagava-lhe os estudos, as roupas caras, os caprichos. Nunca necessitara trabalhar para sobreviver e nem sequer auxiliava nos afazeres da casa. Desculpe. Queria uma solução mágica para o problema. Jerônimo, após ouvi-la, com muito respeito, disse-lhe: minha irmã, a infância é um momento propício para apararmos as arestas do espírito que reencarna. Trazemos nossas imperfeições de outras existências. A infância, com licença. A infância é um período no qual o Criador oportuniza aos pais uma interferência no âmago do espírito a quem chamam de filho. É o momento exato para implantar as ideias sobre o Criador, sobre a crença na imortalidade da alma. É justamente o momento de cultivarmos as virtudes existentes como semente. Com o tempo, já na adolescência, o espírito assume suas verdadeiras inclinações, paixões, vícios e tendências. Como vê, a senhora perdeu a oportunidade ao educar. A mulher permanecia em silêncio. Continuou ele. Agora, minha irmã, é o trabalho da paciência. Confie em Deus e continue fazendo a sua parte. Trabalhe em nome do Criador e peça a Ele que a própria vida a intua como auxiliar sua filha. Sem muito a dizer, a senhora ouviu respeitosamente. Logo após, despediu-se,
algo desapontada, pois achou que o Espiritismo lhe traria a resposta imediata para os seus conflitos, ou seja, o milagre fantasioso e rápido que muitos desejam para a resolução dos erros de que são os autores. Boa noite, Flavinha, que chegou. Quem mais chegou que eu vi também? Anice chegou aí. A Flavinha, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. E entrou mais uma pessoa aqui que eu não lembro, que eu vi rapidamente. Eu acho que foi a Anice, a Flavinha acho que foi a Anice e a Flavinha. A Gladys acho que já tinha cumprimentado, né? Acho que foi então. Bom, essa história aqui realmente... Jorge, boa noite, querido. Seja bem-vindo. A Débora chegou também. Foi você, Débora. Boa noite, querida. Essa história realmente traz algumas orientações que a gente, na condição de pais ou responsáveis legais, direta ou indiretamente, por algum filho, neto, sobrinho, que seja a posição que a vida te confiou, seja um filho natural, um filho do coração, como se diz normalmente, né? Não importa. A obrigação nossa é cuidarmos com muito carinho dessa plantinha que é concedida a gente para cuidar. E como ele coloca, a infância é um momento ideal para apararmos as arestas, trazer noções de responsabilidade, noções de Jesus, de Deus, trazer a criança para uma evangelização, seja ela qual for, seja uma evangelização espírita, a evangelização infantil, seja no catecismo, se a criança for de uma religião católica, ou seja, eu não conheço dentro em outros movimentos, como o evangélico, mas certamente todos os movimentos religiosos têm a oportunidade de oferecer às crianças as noções primárias de Deus, de Jesus, ou trazer essa oportunidade de crescimento para as crianças. Giane, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam qual que é a responsabilidade da gente com os filhos. Eles vêm para nós, e eu falo para vocês assim por experiência própria. Quando você tem um filho, o filho não vem com manual de instrução. Embora a gente não goste muito de ler manual de instrução, mas o filho não vem com manual de instrução. E quando você tem 2 ou mais, eu só tenho um filho, então não sei dizer, né? A diferença, mas a gente consegue avaliar um pouco esse lado. Uma coisa que é muito interessante é que, da mesma forma que os filhos não vêm com manual de instrução, os pais também não vêm com um diploma de curso superior em ser pais. É um processo, nós estamos juntos e cada filho tem a sua característica, a sua particularidade, tem o seu jeito de ser, o jeito de agir, mesmo os gêmeos univitelinos, de forma alguma, eles têm as mesmas características. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, um tem um gênio de uma forma, outro de outro. Então a gente vai aprendendo ao longo da vida a ser pais e mães. E os nossos filhos também vêm, né? Como eu estava dizendo, não vêm com manual de instrução para que a gente saiba como manuseá-los. E não dá, a gente percebe assim, pais que criaram 2 filhos exatamente iguais, tiveram caminhos totalmente diferentes, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista profissional e pessoal. Agora, a responsabilidade nossa na condução das crianças à evangelização é aquilo que a Daniele colocou agora há pouco aqui, ó, quer ver? É o melhor caminho que podemos mostrar para os nossos filhos. Eu falo assim, vejam qual que é a responsabilidade nossa.
Nós procuramos fazer o seguinte, vamos pensar então, na condição de pais, nós vamos dar a melhor escola para os nossos filhos. Nós vamos procurar dar um curso de línguas, porque é importante. Nós vamos colocá-lo para aprender a nadar, por isso é necessário para a sobrevivência, caso ele caia no rio, um exemplo, numa piscina, alguma situação. Então é fundamental, até questão de sobrevivência. A natação é fundamental, pelo menos para a criança, ela não se afogar se ela cair numa piscina, por exemplo. Além disso, para as meninas tem a questão do balé, do sapateado, para os meninos uma arte marcial, qualquer que seja, um tipo de atividade onde aquela criança necessita gastar as energias. Gastar as energias, então é importante que nós vamos fornecer aos nossos filhos aquilo que a gente pode dar de acordo com as condições de cada um. Tá? Antigamente ia falar, mas eu não tenho condição de pagar uma escola disso, daquilo. Nós temos várias e diversas instituições aqui, em Araraquara mesmo, o Instituto Eurípides fornece no contraturno escolar cursos, tanto de informática, tanto de sapateado, de dança, de capoeira, um monte de coisa, gratuitamente. Então não há necessidade, eu não tenho dinheiro. Bom, agora, aliado ao preceito de tudo isso que a gente dá aos nossos filhos, nós temos que levá-los ao conhecimento da nossa religiosidade. E não dá para você chegar e falar assim, olha, quando meu filho tiver 18 anos, ele que escolha a religião que mais lhe agrade. Qual religião que mais lhe agrade? Gente, como eu falei, eu vim de berço católico, hoje eu estou espírita. Posso amanhã depois seguir uma outra doutrina religiosa? Posso. A gente não tem um certificado, pronto, sou espírita, nunca mais mudo. Eu já vi pessoas, falo para vocês assim, eu já vi pessoas, porque a gente fala assim, né, que quando a pessoa chega no espiritismo, então ela já está no ápice da religiosidade. Lê do engano, não tem nada a ver isso. Isso é uma balela muito grande. E eu falo para vocês porque eu já vi pessoas que trabalhavam com muito afinco em duas casas religiosas. Duas casas religiosas. Um saiu e foi para uma igreja evangélica, daquelas mais famosas. E a outra, né, famosas assim, entre aspas, não quero ficar declinando o nome. E outra foi para uma igreja presbiteriana. Tá? Para uma presbiteriana, aquela tradicional, e a outra foi, né, seguir uma religião evangélica. E qual que é o problema? Eles estão bem? Seja feliz na evangélica, na presbiteriana, seja feliz onde for. Né? Daniel está dizendo aqui, verdadeiro isso tudo é bom, mas de nada adianta se não moldarmos um bom coração em nossos filhos, sem sombra de dúvida. Lucimara, boa noite, seja bem-vinda. Morgana, quando trava a gente faz assim, entra e sai da live, que às vezes é o celular da gente. Eu estou acompanhando pelo meu computador e quando trava eu percebo. Depois vocês só me falem, né, se travou. Né? Eu acredito que não, que a Lucimara está até mandando boa noite aqui. Então, não acredito que tenha travado. Então, mas quando trava, faz isso. Entra e sai da live que às vezes resolve. São os percalços da internet, né? Olá, Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, o que eu estava dizendo? Essa mãe chegou, né? Chegou ali para o Jerônimo numa situação difícil. E veja, essa filha dela já estava na universidade, fazendo curso superior. Boa noite, Emily, seja bem-vinda. Ela estava fazendo um curso superior, então não era uma adolescente, né? Porque a gente sempre costuma dizer que a criança, quando atinge a fase da adolescência, ela vira, que a gente fala, né? Vira aborrecente. É um término muito difícil, né? Para você ficar empregando. Para todos nós já passamos pela adolescência. Sabemos que não é fácil, né, a gente se conseguir
suportar aquela eclosão dos hormônios que ficam né? Parece que está uma efervescência total. Então a gente não sabe exatamente como agir com a gente mesmo. Então é uma fase que todos nós já passamos e é natural. E você tem que dar um suporte então para o teu filho para passar por cada fase. O que é importante, o que é fundamental, isso na minha opinião, é você dar um preceito religioso para o teu filho. Porque essa mãe tinha dado de tudo para a filha. Tinha dado de tudo. Né? O que restava naquela situação? Ela queria, por exemplo, chegou ao Jerônimo como se o Espiritismo fosse uma tenda de milagres, que a pessoa chega lá, aquela pessoa... E eu falo para vocês, ninguém encarnado aqui, nenhum de nós, e nem o Chico se falava disso, só para vocês terem uma noção, pode se intitular representante da divindade encarnado. Nenhum de nós. Nem os grandes palestrantes, nem o Divaldo, nem o Chico, nem ninguém. Né? Ninguém. Nós somos todos devedores, como o Chico fala, né? Todos devedores. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Então, não estamos aqui na condição de colocar, estar na condição que eu diria assim, por exemplo, de... como que eu poderia dizer para vocês? Os donos da verdade. Muito pelo contrário. A gente passa por dificuldades tantas quantas vocês. Não pensem vocês que a coisa é fácil. Eu até estava marcando uma live este mês com a Marilda lá do companheiro GEAC, de Coronel Fabriciano, e por conta dessa situação, de algumas situações que eu estou vivenciando, ela me perguntou se eu teria condição de fazer a live, e eu falei para ela sim. E eu coloquei o tema, o barco da vida. O barco da vida. Então vai ser dia 24 de fevereiro, às 20 horas, lá no perfil do companheiro GEAC, em Coronel Fabriciano. E isso aí é uma situação que eu estou vivenciando, e nós vamos conversar, né, com aqueles que estiverem conosco no dia 24, nessa live que nós vamos participar. Mas eu estava dizendo na situação aqui dessa mãe, às vezes as pessoas pensam que nós, por sermos espírita, por estarmos aqui, digamos, fazendo lives, que a gente sabe tudo, que a gente tem uma bola de cristal aqui que eu vou resolver o problema de todo mundo. Não, nem os nossos mesmo a gente resolve. A gente pode dar uma orientação, a gente pode falar assim, olha, eu estou procurando uma casa espírita em tal cidade. A gente pode pedir a alguns companheiros que forneçam endereço de uma casa espírita séria, para que a pessoa possa buscar, conhecer também, né? Porque você não pode entrar em roubada, né? Você tem que saber exatamente onde você está entrando. Né? A gente precisa ter cautela, que a gente sempre fala, né? É preferível a gente refutar 99 verdades que aceitar uma só mentira como se verdade fosse. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, a situação dessa mãe, procurando o Jerônimo, na condição, ela queria uma fórmula mágica, como se ele fizesse uma oração. Oh, Flavinha, que Jesus... Tá bom, querida. Vamos vibrar para você, bem. Flavinha, tá difícil, viu? Tá difícil. Precisa se cuidar. Precisa se cuidar mesmo, que a gente fala que... não é fácil. Não é fácil, não. A gente passou por uns perrengues aqui com a empregada da minha mãe também, que a gente precisou até afastá-la do serviço, depois colocá-la em férias também, para dar tempo, né, de... Não é fácil, não. Mas a gente vibrará por você sim, Flavinha. Fique tranquila. Se Deus quiser, há de estar bem. Tá bom, querida? E perdi até o raciocínio. Sim. Como se nós tivéssemos uma bola de cristal que ela
queria uma fórmula mágica, que o Jerônimo fizesse uma reza, uma oração, e pronto, que ele transformasse a filha dela. Não tinha o que fazer. Né? A árvore já cresceu. A árvore já cresceu e com o que daria para fazer? Apenas e tão somente paciência e oração. Paciência e oração. Isso é fundamental. No caso dessa mãe, sim. Lá atrás, talvez ela se preocupou em dar tudo do bom e do melhor para a filha. Nunca deixou a filha, às vezes, arrumar uma cozinha, auxiliar na coisa. Não, deixa que a minha mãe faz, deixa que o papai... Não, a gente erra quando a gente faz isso. Proteger demais os filhos. Ah, mas o mundo mudou, o mundo está perigoso. Sim, realmente mudou. Não dá para a gente falar que é o mesmo. Não é o mesmo mundo. Então, a proteção que a gente dá aos filhos não está... eu vou falar já sobre isso, Lúcia. A proteção que a gente dá aos filhos não pode chegar ao ponto de você escusar dos deveres de uma casa. Porque se a pessoa vive numa residência, ela tem que colaborar com alguma coisa, ou retirar o lixo, lavar o prato que ela come, coisas do tipo, né? A Lúcia está dizendo, estou com um neto que não quer saber de religião nenhuma. Lúcia, acontece. A gente também tem que deixar, se ele já for maior de idade, nada resta fazer. Também a gente não tem, a gente vai até um certo ponto. Depois, a vida, né? Dá licença. A vida vai trazer alguns dissabores para ele no futuro. Nossa, mas isso você estava dizendo como uma situação perigosa, né? Como, se a pessoa não tiver uma religião, ele vai ter um dissabor. Não, dissabores todos nós vamos ter. Quem de nós não tem dissabores? Não tem, teve ou terá dissabores? Todos nós. Agora, o que a religião nos dá? Força para superarmos as dificuldades. A religião vai dar força para a gente superar as dificuldades. Então imagine uma pessoa que não tem religião nenhuma, que acredita que a vida é apenas essa. Que se ela prejudicar uma pessoa, ela está levando na lei de vantagem, estou ganhando em cima, eu estou aproveitando daquele ingênuo que estava vendendo um negócio e por 10, só que o negócio valia 100 e eu fui esperto e comprei dele. Tudo bem, a pessoa, você precisa ver se você não está comprando algo roubado, também tem isso, né? Ele fez a primeira comunhão, não vai mais na igreja. Lúcia, né? Aí a questão, né? Você pode chegar, né? Como o Will está dizendo, né? Todos nós nos encontraremos no tempo certo, cada um no seu tempo. Não adianta forçar. Tá? Não adianta forçar, isso aí tem que vir de dentro. Mas quando você já desde pequeno, já orienta, já leva, e aí você forma um grupo de amigos, porque o que a gente percebe também, principalmente no jovem, dentro do movimento espírita, aconteceu muito com meu filho essa situação. Ele frequentava a evangelização, depois foi para a mocidade, aí chegou no momento o encontro de jovens. Enquanto ele estava só naquela mocidade ali, meia dúzia, o mundo dele era aquele. Quando ele foi no encontro de jovens espíritas, chamado aqui no nosso estado de Comenesp, ele ficou impressionado que tinha 300 jovens na idade dele, com o mesmo pensamento, com o mesmo gosto, com a mesma... Falou, não estou sozinho no mundo, não sou diferente. Existem outros que pensam como eu penso. Então, esses movimentos, mas aí teria que ter uma situação que ele sentisse atraído, de repente uma namorada que frequente alguma determinada religião, alguma coisa acaba levando, mas a gente não vai poder forçar, né? Não dá para forçar. Isso tem que ser uma coisa que a gente diz assim, espontânea.
Tá, no começo, vou dizer para vocês, eu fui à igreja, de certa forma, tem que ir toda na igreja todo domingo, você tem que confessar, tem que... Toda aquela situação. Você ia por obrigação. Hoje a gente vai à casa espírita, a gente faz, por exemplo, essas lives por quê? Por obrigação? Não, muito pelo contrário. Né? Aí o Gleice está dizendo, muitos de nós usamos isso como desculpas para adiar o nosso processo evolutivo. Só que tem uma coisa, né? A fruta também não amadurece antes do tempo, né, Gleice? Tem isso. Alguns usam realmente essa desculpa. Eu tenho a eternidade inteira pela frente. Só que em que condições nós vamos encontrar? O planeta está evoluindo. O planeta está passando por esse processo e a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que nós estamos literalmente na frigideira desse processo, ou da água fervente desse processo desse processo de regeneração planetária. E a gente chega a pensar realmente, poxa, mas será que eu pedi para estar na Terra nessa fase, nesse momento? Aí qual que é a resposta? Não, você não pediu, não. Você literalmente implorou para que você estivesse aqui nesse exato momento passando por tudo isso que está passando. Você tem mais a que agradecer à espiritualidade que te concedeu a oportunidade de aqui estar neste momento. Veja como é interessante isso. A ótica, a situação é a mesma, a ótica que a gente vê que dá a dimensão diferente, né? É verdade, Ana. Pergunta que será feita, que está inclusive no Evangelho, né? Que fizestes dos filhos que foram confiados à vossa guarda. E eu já comentei com vocês uma situação, acho que não sei se vocês lembram ou não, mas que o meu filho frequentava uma casa espírita na evangelização dessa casa espírita. E em um determinado momento, por não ter mais professor, o evangelizador saiu, estava com 2 crianças, apenas meu filho e uma outra menina, praticamente encerrou as atividades de evangelização na casa. Aí ficou naquela situação. E agora, como é que faz? Eu frequentava uma casa e estava fazendo um tratamento espiritual naquela época. Estava fazendo um tratamento espiritual e pediram que eu procurasse ao longo da semana, pelo menos umas 2 ou 3 semanas, tomar passe mais vezes, né, durante 2 ou 3 semanas, não só no dia do tratamento espiritual, mas viesse num dia de palestra, para que também eu tomasse um passe, ou nesta casa ou numa outra casa espírita. E assim eu fiz. Quando estava na nossa casa, foi feita uma palestra e foi justamente esse tema, que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda. Esse foi o tema da palestra. Por uma pessoa, estava lá. O que aconteceu? Como eu fui tomar passe numa outra casa, assistir uma outra palestra, não foi a mesma pessoa, porque às vezes acontecia o seguinte, o mesmo palestrante, quando ele pegava para fazer palestra, ele pegava determinado mês, então ele fazia 4, 5, 6 palestras em várias casas da cidade, e ele preparava o mesmo tema, como o público era diferente, ele repetia o tema. Normal. Só que quando eu fui numa outra casa, não foi o mesmo palestrante, e abordou exatamente o mesmo tema. Aí, né? Uma vez pode ser coincidência, a segunda, raramente. Agora, qual foi a gota d'água dessa questão? Eu cheguei entrando na casa espírita, um cartaz lá. Traga seu filho para a evangelização infantil. Responsabilidade dos pais perante esses que foram confiados à sua guarda. A mesma coisa. Falei, bom, não precisa nem, né? O que precisa? Será que precisa desenhar? Já foi desenhado. O que você quer? Que a espiritualidade materialize e fala assim, te pegue pelo pescoço e fala, você vai ou não vai levar teu filho à evangelização? Né? Heitor, boa noite, seja bem-vindo. Vejam como que é importante, então, o processo de evangelização infantil. O próprio o Apolo, menino espírita, está sempre
trazendo, ele faz o Evangelho no Lar de quinta-feira, se não me engano, acho que às 8 da noite, 8h30. Ele faz o Evangelho no Lar e o Apolo tem 9 anos de idade. 9 anos de idade. Ele discute o Evangelho ali, ele faz o Evangelho no Lar como adulto. Eu já fiz uma live com ele, realmente o menino é impressionante. Então, tentar trazer as crianças o quanto antes para a evangelização, seja em qual instituição religiosa for. O Will está dizendo, até São Francisco de Assis teve o tempo dele para se iluminar. Todos teremos o nosso tempo certo. É isso aí, né? Linda Mi, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu dar um recado para vocês. Como o João Carlos não veio até agora, então surgiu a dúvida de qual o epitáfio da lápide de Jerônimo, lá em Ituiutaba. João Carlos não esteve visitando e eu acabei perguntando para o Nicola. Eu falei, Nicola, você joga a história e a gente fica em dúvida o que aconteceu. E qual que é a mensagem do epitáfio que está no jazigo de Jerônimo, lá em Ituiutaba? Ele tinha escrito 2, né, que a gente até falou. Eu vou até achar aqui, para achar o outro aqui para falar para vocês. Ele tinha escrito uma assim, né? Que ele, não estou nesse jazigo, a vida segue a evolução. Voltarei a estar contigo, doce flor do coração. A vida em seu trajeto, nas linhas da ascensão. Serei teu filho ou teu neto na luz da reencarnação. E, na verdade, acabou ficando a outra, tá? Ficou a outra, que é a segunda. E o Nicola confirmou para mim ontem e a Kátia confirmou para o João Carlos hoje. Como o João Carlos não está aí, eu vou copiar aqui e vou postar para o meu perfil aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, não deu certo. Não sei por que dá esses rolos. Aí, não deu. Não deu. Que coisa louca. Não deu. Bom, eu vou ler para vocês então, vai. Olha, eu travei aqui no computador, não sei por quê. Que coisa maluca. Deixa eu entrar e sair de novo aqui. Que coisa louca, fiquei travado. Vou abrir de novo aqui e eu vou falar para vocês que é melhor. Não tem problema assim de... É o seguinte, agradeço a ti a prece, meu doce e caro amigo. A morte é a libertação, não estou nesse jazigo. À luz da reencarnação, amanhã estarei contigo. Tá? Não deu para colocar, mas pelo menos a gente conseguiu fazer a leitura. Fica assim mesmo, mais fácil. Bom, vamos fazer a leitura uma vez mais, que traga reflexões oportunas para nós na condição de pais, mães, avós, tios, né? Quem está na condição de necessitado de uma orientação espiritual. Então vamos lá. Educação da criança. Uma mãe veio conversar com Jerônimo em uma tarde. Embora as olheiras lhe denunciassem a preocupação evidenciada, mantinha certa arrogância no tom ao falar. No fundo, estava passando por sérios problemas com a filha e muito estava sofrendo. Confidenciou a Jerônimo que a filha já cursava o ensino superior, mas que a maltratava muito, embora recebesse tudo em sua existência. A mãe pagava-lhe os estudos, as roupas caras, os caprichos. Nunca necessitara trabalhar para sobreviver e nem sequer auxiliava nos afazeres da casa. Queria uma solução mágica para o problema. Jerônimo
após ouvi-la com muito respeito, disse-lhe: Minha irmã, a infância é um momento propício para pararmos arestas do espírito que reencarna. Trazemos nossas imperfeições de outras existências. A infância é o período no qual o Criador oportuniza aos pais uma interferência no âmago do espírito a quem chamam de filho. É o momento exato para implantar as ideias sobre o Criador, sobre a crença na imortalidade da alma. E é justamente o momento de cultivarmos as virtudes existentes como sementes. Com o tempo, já na adolescência, o espírito assume suas verdadeiras inclinações, paixões, vícios e tendências. Como vê, a senhora perdeu a oportunidade de educar. A mulher permanecia em silêncio. Continuou ele: Agora, minha irmã, é o trabalho da paciência. Confie em Deus, continue fazendo a sua parte. Trabalhe em nome do Criador e peça a Ele que a própria vida a intua como auxiliar sua filha. Sem muito a dizer, a senhora ouviu respeitosamente. Logo após, despediu-se, algo desapontada, pois achou que o Espiritismo lhe traria a resposta imediata para seu conflito, ou seja, o milagre fantasioso e rápido que muitos desejam para a resolução dos erros de que são os autores. Muito bem, né? Muito boa história. E amanhã nós temos uma história chamada Reencarnação a Caminho, tá? Caso número 65, Reencarnação a Caminho. Vamos ver o que o Nicola vai nos contar deste fato interessante. Tá bom? Agora nós vamos fazer as nossas vibrações. E além das pessoas que nos pediram preces, nós temos a nossa querida amiga Flavinha, que positivou para o Covid, né? Os cabelos continuam a régua. É que eu tomo banho, lavo e penteio, por isso. Cortei cabelo hoje, foi isso também, Ana, foi isso. É que eu cortei o cabelo. Mas na verdade, assim, quando o pessoal me pega, às vezes, à tarde, né, às vezes a Babi me chama para fazer a prece. Aí, ó. A Babi me chama para fazer a prece, a gente às vezes não está tão arrumado assim, então pega às vezes, né, não vai estar descabelado, mas também não está tão arrumado. E eu falo assim, na verdade é grande verdade para nós, na verdade é grande verdade, nossa, essa foi ruim demais, na verdade é grande verdade. Mais uma para a coleção, né, Flavinha? Na realidade, a gente tem que tomar banho e passar perfume, que a gente sempre fala, brinco muito com o João Carlos, o banho da prece, da oração e o perfume também da espiritualidade. Mas está certo, vamos lá. Só não faz quem não erra, né? Só não faz quem não erra é bom. Tá certo, né? A gente deixa pro papo de compadre quando a gente fizer uma live assim mais descontraída, né? Essa aqui, se bem que as lives do Jerônimo, né, quando não traz uma lição, que a gente fala assim, uma lição para refletir, ela vai trazer uma lição às vezes para a gente sorrir e bastante, né? Tem vários casos que é bem engraçados, mas mesmo os casos engraçados são muito trazem reflexões oportunas para nós, né? A gente pode achar graça naquele momento, mas a essência da mensagem permanece. Isso é bom. A Silvia está pedindo oração para a sogra de uma amiga que se chama Reine Granier, está na UTI com Covid também, gente. É isso aí, né? Então vamos agora vibrar para essa amiga da Silvia, Reine Granier,
lá em São José dos Campos, tá? E a Flavinha Canosa, nossa querida amiga, que está também passando por esse problema aí. Mas se Deus quiser, há de ficar bem, viu? Há de ficar bem. A Flavinha é sua mentora, Will? Tá bom. Mas tá bom, gente. Vamos então às nossas preces, né? Isso é muito importante. É o momento da gente fazer as nossas vibrações. É o momento de pensarmos nesses amigos, né? Como vocês estão marcando um momento agora. Deixa eu colocar a música aqui para a gente fazer a nossa oração. Assim, queridos amigos, convidamos então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia, esta melodia que embala os nossos corações e que vibra juntamente com o pulsar do universo até as esferas luminosas, onde se encontra o nosso Mestre Jesus, a quem vamos pedir: Mestre querido, abençoe a cada um de nós neste momento, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoe os nossos companheiros de trabalho ou de estudo, abençoe todas as pessoas que estão com os nomes gravados aqui na tela, e também todos vocês que fixaram por algum momento aqui na tela do celular, que a espiritualidade amiga, a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa envolver a cada um desses irmãos, trazendo reequilíbrio para o seu corpo físico, trazendo a saúde, que possamos todos aqui reunidos vibrar por aquelas pessoas que nos pediram preces, lembrarmos desses queridos amigos necessitados, e todos nós temos certamente um amigo necessitado. Mentalize esse querido amigo neste momento. Na certeza de que ele já está sendo atendido por esses benfeitores queridos. Vamos vibrar também pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, pelos nossos irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, por todos aqueles que estão sendo vítimas da Covid, seja em estado mais leve ou mais grave, em seus lares, nos hospitais. Que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa percorrer os lares e os hospitais, trazendo lenitivo para cada um deles, amparando também os médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente e não mede esforços para auxiliar a tantos corações aflitos que chegam.
E assim, Mestre, agradecidos pela oportunidade desta reunião, agradecidos por cada um de vocês, amigos queridos do coração, que todas as noites estão aqui conosco, nós dirigimos ao Pai a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço imensamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco, que já passou pela live ou que vai assistir depois. Desejo que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.